Estamos ao vivo! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Como é que vocês estão? E aí? Tudo certo? E aí? Buenas noches, buenas noches. Vamos fazer uma live. Nada muito demorado, mas importante, sobretudo, pra gente falar um pouquinho a respeito do formação para casais, para aqueles que ainda têm dúvidas. Hoje é a live de fechamento. Obrigado, tchau. Live de fechamento do formação para casais. Vou fazer com a minha digníssima esposa. A gente poder... Vou achar ela aqui, peraí. Mesmo, Jean. Que bom, que bom. Bom, né, quem tava com dúvida aí, Silvestre já lançou a bronca. Que bom, Jean. Que bom, fico muito feliz, minha cara. Que bom, tá ali. Fico muitíssimo feliz também. Vou fazer uma live com a minha esposa hoje pra gente explicar um pouquinho sobre o Formação. Para quem não sabe, o Formação para Casais é o curso que está aberto, né? Meu curso de formação e restauração matrimonial. E o negócio faz uma diferença danada, sabe? O detalhe, assim, ó, algumas pessoas me perguntam, Jorge, mas o papel do formação para casais, né? Eu tô sozinha, né? Meu marido saiu de casa, minha esposa saiu de casa, tá uma situação difícil, complicada. Formação para casais é para mim? É, sabe? Formação para casais ele foi um curso que eu idealizei ele no formato de resolver todo e qualquer relacionamento que esteja capenga, sabe? Ou seja, que não esteja funcionando. Porque, na verdade, ele não é um encontro necessariamente de casais, entende? Não é um curso para casais necessariamente. É claro, ele tem uma centena de ferramentas para casais ali, mas ele é, antes de qualquer coisa, um curso de transformação pessoal, sabe? Ele é um curso que é isso, né? Vou servir de verdade. Ele é um curso que muda a nossa compreensão sobre nós mesmos diante de Deus. Sobre nós mesmos diante de Deus. Isso não é uma coisa muito óbvia. Eu sei que na maioria das vezes as pessoas ainda não conseguem perceber isso. No processo de restauração de um casamento, todo e qualquer processo de restauração, né? Seja porque não está tendo diálogo, seja porque o marido às vezes é rude, não conversa, a esposa é muito soberba, vaidosa, não tem uma percepção real do casamento, o sexo não é bom, o diálogo não é bom, seja o problema que for, aconteceu uma traição, aconteceu um afastamento, o marido saiu de casa, a esposa saiu de casa, sabe? Tem um filho fora do casamento, independente. O grande detalhe que eu quero que vocês entendam é que a restauração ele é um processo de profundo encontro com Deus. Um processo de profunda dedicação a Deus, sabe? Disposição a Deus. Que bom, meu caro, que bom, irmão, de verdade. Ó, a dona Thaís falando que não tá conseguindo entrar. Deixa eu mandar o convite para ela. Porque assim, o grande detalhe do Formação para Casais é que ele é um encontro, como eu disse, é um encontro pessoal com o amor. Que às vezes as pessoas, e isso aqui é uma coisa muito interessante, a gente fica tentando, como é que eu vou mudar meu marido, como é que eu vou mudar minha esposa, como é que eu vou transformar o meu casamento a partir dessas técnicas. Você não vai. Você não vai mudar o seu marido, você não vai mudar a sua esposa. Você só é capaz de mudar a si próprio. A questão é que quando eu mudo a mim mesmo, usando como estrutura de mudança o outro, ou seja, o outro ele se torna a circunstância da minha mudança, aí funciona. Porque, entenda, ah, quando eu falo assim para vocês, olha, um dos princípios básicos da disposição do formação para casais é o princípio do servir. E as pessoas falam, Jorge, parece que eu estou servindo, mas o marido não merece, ou como que eu vou servir alguém que não... Você não entendeu. O servir que você vai utilizar é uma forma concreta de transformar o seu coração. Você tá entendendo ou não? A dona Thaís falou que não tá conseguindo entrar. Pera aí.
Tá, você falou que não tá conseguindo entrar. Amor, você tem que fechar o seu Instagram e começar de novo. Senão você não vai conseguir entrar, não. Aí. Agora deu certo. Tá me Funcionou? ouvindo? E aí? Pronto? Agora deu certo. Conseguiu? E E aí? aí, digníssima? Tava aqui falando aqui sobre formação. Continue. Tava comentando que o detalhe do formação para casais é que ele, no fundo, não é necessariamente um curso de restauração do casamento, mas ele é, antes de qualquer coisa, um curso de restauração da sua relação pessoal com o amor, né? Que é o próprio Cristo. E é a transformação da nossa relação com o amor é que faz com que as coisas Sim. funcionem, né? É aquela tecla que você sempre bate, assim, né? Que por mais que a gente passe por situações difíceis e principalmente nessa luta, né, para conseguir restabelecer o relacionamento, ainda que o outro não volte ou não se transforme, ou enfim, se a gente consegue entregar, a gente que eu digo, aquele que está lutando, né? Se consegue entregar tudo e fazer tudo, vai sair melhor, sabe? A pessoa vai sair melhor disso. E esse sair melhor disso não é porque fica parecendo assim, ah não, a pessoa vai sair de cabeça erguida, vai sair. E não é isso, não é disso que a gente está falando, né? É assim, é melhorar no sentido mais profundo, assim, né? É uma transformação Uhum. mesmo que acontece, assim, de dentro para fora e que perdura. E talvez, me arrisco a dizer, assim, que no fundo, essa transformação é que vai alcançar o outro, sabe? Essa transformação é que vai, de alguma maneira, começar a mudar o coração do outro, que vai começar a fazer ele notar que algo está diferente, né? É que é aquela coisa, assim, o foco é sempre voltado para o outro, né? Ah, o que que eu faço para trazer ele de volta? Até na caixinha, que eu abri uma caixinha, né? Eu vi muita pergunta. Tá toda blogueira, né? Tô muito blogueira. Mas na caixinha que eu abri por último aí para falar sobre o formação, né? Muita gente colocou assim, ah, mas como que eu vou fazer para melhorar o meu marido se ele tá fora de casa? Ah, porque ele já tá morando com a amante. Ah, porque ele não sei o quê. Ah, porque ele não sei o quê. Então, assim, é sempre sobre o outro, entende? As pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande de olhar para si, identificar o que que tem ali que precisa ser melhorado, agir em cima disso para depois querer fazer alguma coisa pelo outro, sabe? E isso é muito grave, assim. Eu acho que é um ponto que precisa ser trabalhado, assim, com muita firmeza, com muita honestidade, porque esse olhar para si precisa acontecer. Ele precisa acontecer. Se a gente não olhar para nós, não no sentido egoísta, assim, de, ah, não, eu me basto, vou cuidar de mim, não nesse sentido, mas no sentido de enxergar onde a gente precisa melhorar, sabe? Qual que é a nossa parcela de culpa dentro de toda a situação e assim pegar para si mesma a responsabilidade e fazer pensando no outro, claro, mas sem esquecer que quem está do outro lado é miserável também e poderia estar errando tanto quanto o marido, a esposa, sabe? Você fala muito isso, eu acho isso muito bonito, Uhum. assim, né? Uhum. A partir do momento que você começa a julgar, a olhar para o outro, poxa, nossa,
como que ele teve coragem de fazer isso? Assim, para um pouco e pensa, né? Se eu tivesse oportunidade, eu faria também, sabe? Talvez se eu tivesse as mesmas circunstâncias que o outro teve. Porque para uma mulher que tá dentro de casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa, cercada de amigas, cercada que teve uma família estruturada, que nunca teve problemas grandes assim, com nada, com pornografia, com nada assim, teve uma vida, né, relativamente tranquila. Para essa pessoa, é fácil dizer que ela nunca faria isso. É muito fácil, porque ela não tem circunstância, ela não tem nem imaginário, assim, né? Ela tem a potência dentro dela de fazer alguma coisa má. Mas ela em si não teve as oportunidades que ele teve, né? Enfim, não passou por nada do que ele passou. Então, assim, ter esse olhar também para o outro, né? E esse olhar para si, tipo, poxa vida, eu poderia ser eu. Se eu tivesse as mesmas condições, digamos assim, que ele teve, ou se eu tivesse passado pelas mesmas coisas, né? Essas inclinações, elas estão aqui, né? Estão aqui em algum lugar. Talvez não necessariamente numa traição, ou enfim, mas elas estão dentro de nós, né? Elas estão. Sabe o que que é engraçado? Eu, durante muitos anos, eu fui esse cara. Uma vez eu li um comentário numa das postagens aqui do feed, em que um rapaz colocou assim: a sua misericórdia com os pecadores, com os traidores, com aqueles que abandonam suas famílias, nos dá esperança. E assim, eu me senti mal, honestamente, porque eu já fui essa pessoa extremamente julgadora, sabe? Essa pessoa que apontava o dedo, essa pessoa que falava, isso é um absurdo, isso não se faz, sabe? Eu nunca seria capaz disso, vocês estão errados, cagador de regra. Eu já fui essa pessoa. E é engraçado porque eu caí em todas as falhas que algum dia eu acusei as outras pessoas. Todas, absolutamente todas. Todas, todas, todas. Em todas as circunstâncias que algum dia eu apontei o dedo na cara das outras pessoas, que eu julguei, que eu. Sabe, de alguma maneira, é- foi misericórdia de Deus, né? Tudo compete para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive o pecado, né? Deus me coloca diante do pecado e me testa, e é óbvio que eu sou miserável, né? Porque no fundo eu só conseguia ter aquela altivez que eu tinha porque eu era um desgraçado, né, sortudo, era só isso. E eu consegui cair em todas as coisas das quais eu acusava todo mundo, sabe? Todas, todas, todas. Da luxúria à soberba, da gula à inveja, da vaidade à preguiça, da avareza, todos os pontos eu consegui assim ser completamente miserável. E é interessante porque as pessoas não se dão conta disso. Para aqueles que não sabem, vou fazer uma revelação aqui, mas a minha esposa ela não tinha uma vida profundamente íntima de Deus na época, né, em que eu acabei de sair de casa. Não tinha, não tinha. E é engraçado se a gente vai para pensar, né? Deus precisa melhorar a sua vida e melhorar a minha. Deus está intimamente comprometido com as nossas almas. Ele precisa de mim e precisa de você. Primeiro, ele precisa me derrubar do alto do pedestal em que eu estava. Então, ele me expõe ao pecado, ele permite que o pecado me alcance e eu caio igual um pato. A minha soberba, o meu egoísmo transborda. E, e você é confrontada com um absurdo, né? Ter que lidar com uma coisa que você nunca imaginou, que é ter que lidar com a rejeição, ter que lidar com. Eu vi aquele vídeo do Shia LaBeouf que eu até te mostrei. E eu fiquei imaginando ali, porque eu pensava exatamente isso. Não havia nada em mim que fosse digno de desejo, de vontade, sabe? É assim, ó.
Não havia nada de racional que pudesse fazer com que você lutasse por mim. Racionalmente falando, não havia nada. Nada, 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 nada. E é engraçado porque mesmo pessoas boas falaram pra você, Thaís, vai embora, sai daí, ou some disso, sabe? Não faz. E, e o amor, ele não é racional sob nenhum Uma, aspecto. Ele não faz sentido, uma outra né? Ele não coisa, faz assim, sentido. não sei se foi nessa caixinha que perguntaram, se foi numa outra, mas assim, já me perguntaram isso algumas vezes, eu acho que eu nunca falei. Como que era, assim, a nossa vida antes, sabe? Antes de tudo acontecer, assim, das coisas ficarem ruins. Porque, às vezes, né, tem todo tipo de situação, assim. Tem gente que caminha ali num vale das sombras, digamos assim, por muitos anos, né? Que tem aquela impressão, assim, de, poxa vida, casei errado, né? Fiz uma má escolha, agora eu vou ter que colher os frutos disso pro resto da vida, assim. E é engraçado que com a gente não foi assim, né? A gente nunca tinha tido grandes problemas, assim, nunca tinha passado por coisas, no máximo, assim, coisa de trabalho, né? Coisa de, sei lá, financeira, assim, de ficar muito ruim e não conseguir, né? Enfim, mas problemas reais, assim, não. Tanto é que, assim, toda a situação que a gente passou, foram coisas que sequer estavam no meu imaginário. Então, assim, não foi aquela coisa assim de, ah, não, é, eu venho de uma família que já é desestruturada, então, não, eu já passei, tenho muitas pessoas próximas a mim que já passaram por isso, né, e tem aquela bagagem ali, nem que seja, né, de aprendizado de outras pessoas, ou então, ah, não, eu me imaginava numa situação assim, né, aquela pessoa às vezes até meio pessimista, assim, não, já caso pensando em todas as possibilidades, não, se um dia acontecer, não, sabe, não. Então, por isso que eu acho que é importante, assim, a gente bater na tecla de que as pessoas que estão com problemas, né, elas precisam de ajuda, sim, precisam, claro. Mas as pessoas que estão bem, que não estão passando por nenhum problema, elas também precisam ter acesso a esse tipo de conteúdo, sabe? Exato. Porque eu penso por mim, assim, se eu soubesse o que fazer, né, talvez as coisas teriam sido mais fáceis, né, sob alguma perspectiva, assim, né? Deus faz as coisas como tem que ser, mas assim, se a gente tem a oportunidade de estudar, de saber, não, poxa vida, é engraçado, assim, tem pessoa muito, muito próxima a nós que há uns dias atrás, assim, a gente conversando, uma amiga muito querida, ela falou para mim assim, e é uma amiga que esteve bem próxima de nós, assim, quando a gente passou por todos os problemas, né? Aí ela virou para mim e falou assim, nossa, amiga, que esses dias eu tava refletindo sobre uma coisa, aí eu perguntei, né, o quê? Aí ela falou assim, essa situação toda que vocês passaram, nossa, me fez melhorar tanto, assim, me fez crescer tanto e me fez contemplar uma coisa que jamais tinha passado na minha cabeça, que era a possibilidade de perder meu casamento. Eu nunca tinha pensado nisso, assim, era uma coisa que eu achava que jamais ia acontecer. E isso me fez muito bem, porque eu consegui fazer um exercício imaginativo, assim, muito, muito real de como seria, do que eu iria fazer, sabe? De, não, eu vou lutar, porque, assim, na minha cabeça, né, uma pessoa cristã, uma pessoa, né, na minha cabeça, nossa, eu nem perdoaria, assim, nada, sabe? Pra mim era, acabou. E hoje eu olho, assim, tudo que você passou e falo, poxa vida, e se fosse comigo? O que é que eu faria, né? Me deu, você acabou me dando a oportunidade é, de me preparar, entende? Assim, me preparar para ajudar outras pessoas, me preparar para caso eu passe por uma situação assim. Porque todo mundo tá meio assim, todo mundo, todas as pessoas podem passar Perfeito. por problemas. E me Perfeito. arrisco a dizer que irão passar em algum momento da vida, né? Porque
nem sempre Exato, é uma exato. separação, Porque a gente ou um pensa nos divórcio, extremos. ou uma traição. Na maioria das vezes é só uma falta de diálogo, né? Um afastamento. Hoje uma moça me mandou uma mensagem, ela falou assim, nós temos 30 anos de casado, a gente não conversa. Eu falei, esse casamento, ele acabou. Só não houve a traição ou a separação, sabe? Só não estão divorciados, mas esse Não, e casamento que acabou. tristeza, Ah, meu marido é muito grosseiro, minha e esposa é que muito tristeza que é fria. viver uma Sabe, não vida tem assim, casamento. né? A gente foi feito para ser feliz aqui, né? É Exato. claro, né? A nossa felicidade, ela Exato. eterna está na glória, mas Deus nos fez para sermos felizes aqui também, né? Quem não consegue contemplar a alegria e a felicidade aqui na terra, não saberá no céu. Então, assim, é, a gente Exato. precisa ir atrás, né, de melhorar o relacionamento, precisa ir atrás de se dispor a uma entrega verdadeira pelo outro, né, em todos os aspectos da vida matrimonial. E o Formação para Casais, ele oferece isso, assim, de uma maneira muito, muito completa, eu diria, sabe? Eu lembro quando você falou a primeira vez, assim, para mim que queria fazer esse curso, nossa, sua cabeça explodiu, assim. Você começou a pensar, cara, tem muito tema, tem muita coisa, eu acho que, nossa, isso aqui vai render muita coisa, muito curso diferente. Daí a gente conversou com o pessoal, não, vai ser um curso sobre isso, um curso sobre aquilo, um curso sobre aquilo. Você falou, não, peraí, não é assim. A gente vai pegar tudo que é necessário para fortalecer uma família, para reestruturar uma família, para iniciar uma família e a gente vai colocar no mesmo lugar. Foi como assim? Tudo? Tudo, tudo. Eu quero, assim, todas as perguntas possíveis sobre todos os temas possíveis dentro do casamento e eu vou colocar tudo em um lugar só. Então, assim, isso foi de uma grandiosidade, assim, de uma magnanimidade que eu fiquei, assim, impressionada, porque você é uma pessoa que produz assim numa escala incomparável, digamos assim. E a sua dedicação para formação para casais é aquela coisa que você fala assim, é o meu ato de reparação, né? Fica parecendo que é uma coisa meio clichê, assim, que é para vender, mas sabe, eu sei que não é, eu sei que não é porque eu tô aqui com você todo dia, eu sei o quanto você entrega, o quanto você coloca ali dentro da formação, quanta atenção você dá para as pessoas que estão lá, porque o seu desejo de que essas pessoas se tornem melhores e resgatem os seus casamentos, ele é genuíno, né? Ele é um desejo verdadeiro. E isso é muito admirável, assim. Eu sou suspeito para falar, porque É porque eu vivi isso, né? É porque eu vivi esse absurdo, né? De novo, eu vivi esse absurdo e eu queria que as pessoas entendessem que é absolutamente possível entregar esse absurdo. O Formação para Casais, ele é assim, ó, eu sou amado de uma maneira em que não faz sentido, eu consigo amar de uma maneira que não faz sentido para que as outras pessoas amem de uma maneira que não faz sentido, porque o amor ele não precisa fazer sentido, aliás, ele nunca vai fazer sentido, né? Não faz nenhum sentido a gente trair profundamente a Deus e Ele mesmo se sacrificar por nós, né? Porque foi exatamente isso que aconteceu no nosso casamento, em que eu me afasto, te rejeito e você é que se sacrifica por mim. E aí isso precisa ser continuado, isso precisa ser levado adiante, isso precisa ser ecoado de alguma maneira. São José Maria fala, né, que quando a gente age segundo a vontade de Deus é como uma pedra jogada no reverbera. lago e aquilo bate e faz várias e várias ondas, reverbera. É isso, né? Eu acho que a disposição ao amor é algo que precisa ecoar, né? Alguém falou assim, o sim, o sim da Thaís mudou tudo, né? É isso, né? O sim da Thaís mudou tudo. Eu sempre falo aquela frasezinha, clichê minha, mas para mim faz muito sentido, porque a experiência do amor ela sempre vai se iniciar num sim, vai ser construída numa biografia e encerrada numa cruz. Ela começa num sim, se constrói numa história e se encerra numa cruz. Sempre assim.
A história do amor vai ser sempre essa. Sempre, 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 sempre. Ele sempre vai iniciar num sim, ele vai ser constituído numa história e encerrado numa cruz. E, e aquilo que a gente viveu, né, foi isso. Começa num sim, ela se constrói numa história e se encerra numa cruz. E aí há a ressurreição, ou seja, o amor renasce em mim que tinha morrido. E aí eu dou o meu sim, e aí vive-se uma história e paga-se numa cruz. E eu entrego aquilo todos os dias, entrego esse conteúdo todos os dias, e aquelas pessoas que têm a disposição a dilatar o coração e ouvir fazem a mesma coisa. Começa num sim, constrói numa história, se encerra numa cruz. Até que o próximo, a ressurreição aconteça na vida da pessoa seguinte. Aí a pessoa seguinte dá o seu sim, constrói uma história e se encerra numa cruz. Vai ser sempre isso, né? Vai ser sempre esse movimento. Não tem como a gente querer fugir disso. A pessoa colocou uma caixinha assim para mim. Jorge, tem como é, não sofrer diante do amor? O amor tem como ele não estar intimamente relacionado ao sofrimento? Não tem como. Sabe por quê? Porque, na verdade, o sofrimento é a trama É dessa o vida que mesmo. eu O sofrimento é a trama dessa vida. A gente não vai deixar de sofrer. A gente não tem como fugir do sofrimento. Nenhum de nós. Ah, eu vou me separar. Você vai sofrer. Ah, eu não quero mais o casamento. Você vai sofrer. Eu quero lutar. Você vai sofrer. Qualquer coisa que você fizer, você vai sofrer. A verdade é que alguns dos sofrimentos têm sentido porque tem amor. Outros não têm sentido porque não tem amor. Alguns sofrimentos estão. Ah, não, Jorge, meu marido não sofre. Ele está fora de casa com a amante. Sofre. Ele sofre e vai sofrer. As pessoas têm um olhar muito. De novo, né? As pessoas dizem assim para mim: você tem misericórdia desses que rejeitam, que são... Eu não tenho misericórdia dessas pessoas. É porque eu já estive ali. Eu sei o que é aquela vida. Eu sei o que é estar fora de casa. Eu sei o que é ser um miserável de um desgraçado. E a única coisa que resolve a miséria é a misericórdia. É a única coisa que resolve a miséria é a misericórdia. Não, não tem mais nada neste mundo capaz de resolver a miséria de um ser humano. É só a misericórdia. E a misericórdia, ela não é nossa. É a misericórdia é algo que nós colhemos de Deus e entregamos. Então, Jorge, eu não consigo amar nessa medida porque eu não estou sendo amada de volta. Porque Deus está te amando. É que você está olhando errado. Seu olhar, de novo, formação para casais, ele não é um programa de restauração do seu casamento, é um programa de restauração da sua relação com o amor, da sua relação com Deus, do seu encontro pessoal com Deus, profundamente. É assim, ó, eu preciso ser um ser humano melhor, menos miserável, menos desgraçado, preciso ser salvo. Como que eu faço? Aí Deus fala: você tem que cumprir todos os mandamentos, ser absolutamente fiel e dispor o seu coração à santidade. Aí você fala: não, Senhor, é muito difícil. Ele fala: então eu vou ter que te provar na dor. Porque na dor você vai ter pelo que lutar. E aí você consegue melhorar. Você vai ter por quem lutar. E aí tu consegue melhorar. É isso que as é pessoas não conseguem interessante. entender, né? Não conseguem. Não pode falar. Eu me lembro uma vez, eu lembro uma vez que você falou assim pra mim. Tem hora que é difícil falar algumas coisas. É assim, ó. Eu me lembro uma vez que você falou assim pra mim. Eu nunca sofri tanto na minha vida. E todos os dias eu sou grata pelo que eu passei. É difícil de entender isso, né? É difícil de entender isso. É muito difícil de entender isso. Porque só quem de fato viveu o processo da restauração é que consegue falar isso. Porque quando a gente está no meio do deserto, no meio da tempestade, é foda. É foda. A gente fraqueja, a gente grita, a gente, né, sei lá, enfim. Acho que, de alguma maneira, o que as pessoas precisam é desse testemunho da esperança, De sabe? enxergar As pessoas precisam desse testemunho da que esperança, né? pode dar certo, né? Tem a possibilidade de dar certo, assim, porque é aquela coisa, assim, o mundo tá aí pra destruir, né? Pra, pra, pra querer que as coisas não deem certo mesmo, pra destruir as famílias, porque
Se as famílias elas são destruídas, né? Acabou tudo. Acabou tudo. Então, basta que uma pessoa, ela se dispõe a amar, se dispõe a entregar. E muitas vezes, né, não é entregar tudo de si, é entregar tudo de Deus, sabe? É entregar, porque a gente é miserável mesmo. A gente não vai ter muito o que entregar, sabe? Eu, Thaís, não tinha nada para entregar para você. Eu era uma pessoa extremamente vazia, assim, de sentido sobrenatural, sabe? Eu não entendia muito bem, assim, as coisas, né? Tinha uma fé muito rasa, muito superficial e Deus foi me dando a graça, assim, de entender o motivo do sofrimento e dar um sentido para ele, né? Você fala, é um pouco difícil de falar. Dá um sentido, né? Dá um Dá um sentido, sentido. assim, E dá mesmo. e olhar para o outro com esse olhar de misericórdia, sabe? Olhar para o outro com esse olhar de tem alguém ali, sabe? Tem alguém ali que precisa de mim, que merece tudo que eu nem tenho para oferecer. Sabe? Eu nem tenho, aquela pessoa merece muito mais do que o que eu tenho para oferecer. Onde que eu vou encontrar, né? Isso que eu vou oferecer. Eu vou encontrar em Deus. É isso. Eu vou encontrar em Deus, eu vou encontrar é, no amor. Vai encontrar no amor verdadeiro, né? No amor com A maiúsculo. Sabe o que é um negócio interessante? Uma moça colocou ali, eu comprei a formação só para entender o que é esse negócio. O que é esse negócio de amar sem esperar em troca? E eu era essa pessoa que, para mim, essa informação não fazia sentido. Nunca fez sentido. Nunca fez. Nunca mesmo, assim, sendo muito sincero. Esse entendimento do amor, ele só fez sentido, ainda que eu já tivesse lido sobre, ainda que eu tivesse o entendimento lógico da coisa, aquilo para mim não Os encaixava, não fechava na minha conceitos cabeça. estavam todos em Isso você. só fez sentido no dia que eu Os conceitos experimentei. estavam todos É. aí. É engraçado, porque foi assim, o extremo inverso, né? Você tinha todo o conceito, porém não tinha a prática, né? E para mim me veio a prática Você não tinha conceito nenhum. de uma maneira assim, né, muito forte, muito intensa, e eu tive que correr atrás dos conceitos para me ajudar a, né, entender aquilo ali, né, para me ajudar a tirar forças assim de onde eu não tinha, enfim. É aquela coisa assim, eu trocar pneu com carro em movimento. Eu falo muito isso assim, trocar o pneu com carro em movimento, né? Eu não sabia o que fazer, né? Eu não sabia o que fazer, eu tava perdida, eu tava completamente perdida. Eu olhava assim, oh meu Deus, o que que tá acontecendo com a minha vida? Né? Eu nunca me imaginei numa situação assim. Nunca me imaginei sem meu marido dentro da minha casa, nunca me imaginei, né, sozinha com os meus filhos, tendo que explicar para eles por que que você não estava ali, por que que você não ia voltar, né? Essa é uma parte que é muito dolorosa, assim, é muito difícil também. As mulheres aí, os homens também que passam por isso, tem que ter muita sabedoria, muita, muita sabedoria para não transferir, né, para os filhos, assim, essa esse sentimento assim de injustiça, né? Porque a gente se sente injustiçado mesmo, né? A gente se sente injustiçado, claro, né? Você tá ali, entre algumas aspas, cumprindo seu papel todo dia, fazendo o que você deve fazer, e de repente o outro vem e, poxa, peraí, não, isso aqui não tá bom pra mim, eu tchau. Vai, peraí, como assim? Né? É, é normal, né, que a gente se sinta injustiçado, assim, mas é normal Perdido. que a gente se
é normal que a gente Injustiçada, essa sinta é a muitas palavra. coisas. A gente falava sobre isso hoje, né? É normal se sentir triste, é normal se sentir raiva, é normal sentir raiva. Poxa, você fica com raiva da pessoa. Você fica com raiva, às vezes com raiva porque ela tá se perdendo, ela tá se entregando a tudo de ruim que existe, assim, não com raiva, né, por querer que aconteça alguma coisa ruim, mas aquela raiva de não conseguir trazer a pessoa de volta, né? Né? Enfim, a gente sente muitas coisas mesmo. Mas a diferença está na resposta que a gente dá a isso, né? Que resposta que eu vou dar? Que resposta Ao que eu vou sofrimento. dar para esse sentimento de sofrimento, né? Exatamente. É Eu isso. vou É me isso, é enfiar isso, é dentro isso, dele e é falar como isso. muitas pessoas falaram Exatamente. aqui, ah, não, mas não, tá, isso aqui é difícil demais, é porque você não sabe, aqui não, aqui ele já tá, sei lá quanto tempo fora, aqui já, sabe, e a gente começa a usar esse sofrimento, né, começa a usar esses sentimentos ruins como muleta, né, como muleta para justificar a nossa falta de fé, né, justificar a nossa falta de esperança, justificar a nossa falta de fortaleza, né, a gente justificar as nossas más inclinações no erro do outro. Isso é muito grave, isso é muito grave, sabe? Uma coisa é você sair, Exato. Sabe uma coisa que eu. uma coisa é você sair, Sabe um detalhe que eu percebo? uma coisa é você Fala, sair de fala, uma fala, fala. situação Fala. dessas, assim, de, né, de separação, de divórcio, enfim, de falando assim, não, eu fiz tudo que eu podia fazer, eu realmente peguei tudo, eu fiz tudo, assim, tem uma tranquilidade no coração, sabe? Tem uma paz interior ali, que é muito difícil de ser alcançada, muito difícil, assim, muito difícil. Tem que ser uma pessoa que, nossa, que fez demais, sabe? Fez muito mesmo. Aquela paciente que eu te falei, né? Que ela realmente ela fez de tudo e o marido a rejeitou e falou não. E ela Uhum. realmente fez Foi tudo muito mesmo. E aí, no momento em que ele some, ela continua fazendo de tudo, no sentido de ela continua em difícil. oração, porque ela não conseguia mais alcançar ele. E ele me relata assim, ó. Ele me escreveu falando exatamente assim. Ele falou: depois de 6 meses em que ele estava afastado, ela estava fazendo de tudo. E aí ele se afastou a ponto dela só conseguir rezar por ele. Ele falou: 6 meses depois, eu durmo, sonho, acordo e falo: eu preciso voltar para casa. É assim, é um negócio, enfim. Fica parecendo que você é meio maluco, né? É porque, assim, de novo, as pessoas têm que se dar conta que quem vai fazer mesmo, no final das contas, no limite, é Deus. Só que Deus vai fazer com que as coisas aconteçam na medida em que eu Exatamente. fizer a minha parte. Eu fizer a parte sobre a minha biografia. Quando eu falo, Senhor, muda a minha vida e me faz alguém disposto ao céu. Deus fala, beleza, é isso que eu queria. E aí ele age em você. Só que a graça em você vai Vai, em algum esbarrar no momento, seu marido, em na algum sua momento, esposa, vai. vai alcançar o outro. Cara, vai alcançar, é isso que as pessoas não conseguem entender. Vai em algum momento, de alguma forma, vai. O movimento do amor, ele não foi feito para ter a lógica desse mundo, sabe? A gente fica tentando botar Deus numa caixinha e fazer com que ele faça sentido. Não vai fazer. Não vai, né? Mas sabe uma coisa que eu percebo? Eu tava analisando isso. Uma coisa que mata muito, sabe o que que é? Os conceitos errados. Os conceitos errados, sabe? Ah, meu marido disse que não ama mais. Isso não é amor que ele tá falando. Ele tá falando sobre paixão, ele tá falando sobre desejo, sabe? Ah, porque ele falou para ser feliz. Cara, a gente não tem a menor ideia do que seja felicidade. A maioria de nós não entendeu o conceito de felicidade. Não é essa alegria que vocês pensam. Ah, meu marido tá fora de casa, tu falou que tá feliz. É muita Isso não é imaturidade. felicidade. A gente comentava isso hoje, né? Do paciente que falou. É exato. A gente estava comentando daquele paciente que falou assim: ah, mas como que isso que eu fiz pode ter sido errado se eu Exatamente. sentia que eu Sentimento, amava? né? O Meu sentimento vem em caro, primeiro lugar. não é possível amar algo que é errado. Porque o amor é Deus, o amor é o próprio Cristo. Se você ama que é algo que é errado, isso não é amor. Isso é o seu É uma ego falando, não é falta, o amor. é uma O falta conceito de está sentido errado. etimológico, assim, das palavras.
É, mas é isso mesmo, é uma perversão dos conceitos, sabe? É uma perversão completa dos conceitos, sabe? Ah, meu marido diz que tá feliz. Vamos lá. Felicidade ela é um resultado da busca ética, moral da vida. Como que eu posso ser feliz fazendo cagada? Não tem como. Não Por dá. definição, aquilo não é felicidade, é um torpor. Sabe? É a mesma felicidade do viciado em cocaína. É um torpor, não é felicidade. Não pode ser, por Exatamente, definição, não exatamente. pode ser felicidade. Só que aí é isso, é a vontade do meu ego. Sabe uma coisa que eu falei uma vez e que eu acho que faz muito sentido? Sabe uma coisa que atrapalha muito as restaurações, muito lutar pelo casamento, muito? É porque a pessoa olha pro outro e fala assim, ó, ele Sim, ou ela tá melhor do que eu. No fundo, tem um movimento, sim, que as pessoas não notam de inveja, sabe? Inveja não declarada, sabe? Ele tá melhor do que eu, ela tá melhor do que eu. Meu marido é bruto, grosseiro, não saiu de casa, não sei o quê. Nananana. No fundo, ela há uma sensação, um uhum. sentimento assim de que eu queria estar Ou vivendo mais, isso. né? Tem o sentimento de superioridade. Isso, exato, exatamente. Uma vez eu estava conversando com o Marcelo. Para quem não sabe, o Marcelo Zanetti foi uma pessoa que foi absolutamente fundamental na minha vida e da Thaís, né? É um homem que a gente ama muito, porque foi um dos grandes responsáveis pela nossa restauração. E eu conversando com o Zanetti uma vez, ele disse uma coisa que eu ri tanto. Ele falou: a parte mais trabalhosa da restauração é você convencer a parte que está tentando restaurar É. a descer do pedestal. Essa parte é muito difícil. Dá muito trabalho. É isso. A Thais colocou aqui, ó. Como eu queria quebrar esse ego. Todo mundo pensa assim, caramba, como é que eu venço o Exatamente. meu ego? Tenta restaurar o seu casamento. Tenta restaurar. Só tenta restaurar. Tenta rezar pelo seu marido, tenta cuidar do seu marido, tenta rezar pela sua esposa, tenta cuidar da sua esposa, tenta servir a sua esposa. O que você está fazendo? Você não está fazendo por ele. É isso que as pessoas não entendem. Quando eu estou servindo, não é por ele que você está fazendo, é por você. Porque você está tentando matar o seu ego. Esquece que ele existe. Imagina que seu marido ou sua esposa é um cone. Você está servindo um cone. Para o cone ser melhor? Não. Para o seu ego morrer. Porque o seu ego precisa morrer. Entendeu? A primeira coisa é o meu ego que precisa descer do alto do pedestal e se curvar É por isso diante que a da gente se vontade de enfraquece, Deus. né? Quando a gente está nessa caminhada aí de restauração. Porque a partir do momento que você começa a fazer esperando que o outro te devolva algo, e isso, não tô falando que isso não vai acontecer, não. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer, porque a gente, né, ser humano, tá? Você também não tô falando isso pra vocês ficarem pensando que, ah, não, que a Thaís fez, nossa, que pessoa elevada, santa, incrível. Ela colocou aqui, eu era a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Exatamente. Que pessoa É elevada, né? isso. Maravilhosa, né? Não teve, não sentiu raiva hora nenhuma, né? Não sentiu, é, não achou que estava ali por cima em momento nenhum. Não, não é isso. Volta a falar a mesma coisa. A diferença está no que a gente vai fazer com essas nossas más inclinações. O que você vai fazer com isso? Você vai alimentar? É uma escolha. Tudo na nossa vida é escolha. Tudo. Tudo, né? Tudo passa pela nossa liberdade. Tudo passa pela nossa liberdade, né? A gente não é aquela coisa, eu não sou obrigada a nada. E realmente nós não somos obrigados, né? Aliás, nós somos obrigados ao amor. Nós acabamos, né, por nos tornarmos obrigados ao amor, dependendo da situação. Mas assim, em regra, a gente não é obrigado. Não é obrigado a fazer as coisas. Então, a resposta que eu dou diante de tudo que me acontece, ela é responsabilidade minha. Ela não é responsabilidade do outro. Por mais que o outro tenha feito um monte de cagada, tenha pisado muito na bola, a resposta que eu dou diante do erro do outro é uma escolha minha. É uma escolha minha. Caramba, olha isso. O erro do outro é responsabilidade do outro, mas a resposta que eu dou diante desse erro é uma Sim, responsabilidade totalmente minha.
Isso é ser autor da própria vida. Isso é deixar de ser Exatamente. vítima da própria história. É deixar de ser afetada, deixar de ser o cordeirinho que está lá imóvel, no canto, amedrontado e fala: ah, o meu Vitimista marido é isso, meu marido é aquilo, minha esposa é isso, minha esposa é aquilo. É, exato, eu não tenho mais o que fazer na acabou minha com a minha vida, tadinho vida. de mim, coitadinho, eu sou injustiçado. Ele acabou com a minha vida, ela acabou com a minha Imagina vida. Peraí, só. levanta desse lugar onde você está, né? É É, aquela coisa, né? Imagina levanta desse lugar de onde você está. a minha narrativa contada por outra perspectiva. Imagina só, né? Olhar para uma mulher que se doou inteiramente para a família, né? Se doou inteiramente para a família. Eu não tinha um trabalho formal fora de casa mais, né? Eu estava ali cuidando dos filhos, cuidando da casa, né? Eu era Totalmente. Era, provida seu 100% negócio era por cuidar você, das meninas e cuidar né? de mim. Provida 100% pelo marido. De repente o marido sai de casa. Poderia não ter um sustento financeiro ali, né? Poderia, né? Essa parte, assim, Uhum. até o contrário, assim, era uma coisa que não passava pela minha cabeça, assim, de ficar desamparada, porque você é aquela coisa, mesmo nos momentos mais difíceis, assim, você, eu falo que tinha certa facilidade para mim em te enxergar enquanto o homem que eu escolhi, porque alguns traços eles continuavam muito fortes, assim, muito fortes, e esse é um deles. Mas vamos imaginar, né, que houvesse ali um desamparo financeiro, né? Poxa, mulher largada sozinha, com filhos, sem trabalho, sem dinheiro, sem uma vítima, uma vítima, né? Eu poderia, para qualquer pessoa que eu contasse essa história, eu seria acolhida, você seria apedrejado e pronto, e pronto. Olha a quantidade de vidas que você falar, eu não vou ser vítima disso, mudou. É isso que eu insisto, todos os dias. Todos os dias. O convite do formação para casais, o convite que eu faço, o convite que a Thaís faz, é um convite assim, ó, a gente não está chamando vocês a restaurarem o seu casamento. A gente está convidando vocês Exatamente. a salvarem as suas almas. Fazendo esse movimento de busca pela salvação das É uma próprias almas, consequência. salvar o seu casamento. E salvando o seu casamento, salvar o casamento de outras pessoas. Levar adiante esse negócio. Contagiar. A quantidade de pessoas que sempre estão sempre aqui no chat falando: o Formação para Casais fez restaurar meu casamento. Agora eu quero ser mentorado. Porque é isso. As pessoas precisam entender isso. A vontade que as pessoas têm de ser aluno, de ser Brota muitas terapeuta, de vezes, levar a mensagem adiante, foi a vontade que eu exato, tive, porque eu experimentei exato. esse amor Brota também. muitas vezes de uma situação vivida pela própria pessoa, né? E me arrisco a Exato. dizer que esses são os melhores profissionais. Exatamente. Aqueles que provaram, né, São os na melhores. pele ali, ou estiveram próximas de pessoas que provaram na pele, porque é muito diferente, assim, você ouvir falar e você viver a situação. É muito diferente. Quando você vive a situação, você consegue é, acessar sentimentos assim que seria impossível. E ter alguém te falando isso para antecipar o seu sofrimento é uma coisa muito valiosa, sabe? É muito valioso isso, é muito valioso. Então, assim, eu admiro muito, muito mesmo. É aquela coisa, assim, a sua disposição de entregar tudo isso, sabe? De colocar a história para jogo, assim, falar, não, eu quero usar isso para o bem, sabe? Eu quero usar isso para ajudar as pessoas, eu quero usar isso para que outras pessoas Isso, não caiam na mesma, eu quero isso. usar isso para eu mostrar que é possível, né? Eu quero usar isso para ajudar as pessoas a percorrerem o caminho com esperança, sabe? Com esperança de céu, com esperança de vida eterna, com esperança de que Deus não nos desampara, sabe? Isso é muito bonito, assim, é muito bonito ver os testemunhos das pessoas que estão dentro do formação falando, assim, tudo que acontece
dentro delas. Assim, é muito bonito mesmo. Exato. E a gente pode falar mil coisas aqui para vocês, mas assim, quem consegue experimentar isso, sabe o quanto vale a pena. Sabe o quanto vale a pena. A moça colocou aqui, estava sofrendo muito, mas ela falou assim, esse sofrimento não vai ser em vão. Exatamente. A coisa, a coisa mais profunda dessa vida é eu entender o sentido do sofrimento. E o sentido do sofrimento é sempre o amor. Se eu consigo transformar sofrimento em amor, a gente venceu. Porque foi isso que Cristo fez. Transformou o sofrimento em amor. Né? Foi isso que fez ele vencer a morte. Cristo só venceu a morte quando transformou o sofrimento em amor. Nós não vamos vencer de outro jeito. O servo não é maior do que o seu senhor. Eu vou... tá difícil. Tá bom. A gente vai ter que Eu fazer a vou... parte 2. Bom, hoje é o último dia. A gente vai fazer a parte 2. Hoje é o último dia do Formação para Casais, né? O link tá lá na bio. Eu vou postar nos stories agora o link do estagiário de novo, para aqueles que quiserem tentar o parcelamento por boleto, enfim. Eu realmente acredito no formação. Eu vou refazer a promessa que eu fiz várias e várias vezes, que essa promessa eu não estou interessado se eu vou ou não perder dinheiro com ela, porque eu realmente acredito nisso. Eu sou a única pessoa da internet fazendo isso. Se você aplicar tudo que está ali no Formação para Casais, mas é aplicar com honestidade, tudo, e nada na sua vida mudar, e o seu casamento não mudar, e a sua vida pessoal não mudar, em 6 meses, eu te devolvo o valor. Eu te devolvo integralmente o valor que você gastou com Formação para Casais. Eu não tenho problema nenhum com isso, porque eu tenho muita convicção no papel desse curso, sabe? Eu realmente sei o que ele pode entregar, porque eu entreguei não só o meu coração nele, mas eu entreguei o seu coração nele. E o seu coração foi o que mudou a minha vida, foi o que me salvou. Então eu tenho certeza que isso realmente pode ajudar as pessoas, tá bom? Bom, é isso, meus caros. Você Fiquem com sacaneou aí Deus, no né? final. Um beijo no coração de vocês todos. É, Lindo. pô, Te amo, te amo é muito. isso. É isso. Muito Te amo, orgulho do seu te amo trabalho, muito muito. Te orgulho amo, mesmo. te Eu amo. acho que estar aqui com você é muito pequeno, assim, perto de tudo que você merece, assim. Obrigada pelo convite, obrigado pelo seu sim, obrigado por acreditar, obrigada por ter tanta força para levar adiante de uma maneira tão bonita o seu sofrimento, o nosso sofrimento. Te amo muito. Entre em formação. Te amo. Te amo, beijo. Beijo, tchau. Beijo. Beijo, beijo. Tchau.